Olá! Estamos de volta com os estudos das obrigações, modalidades de obrigações quanto à pluralidade de sujeito. Iniciaremos agora o estudo das obrigações solidárias. Obrigação solidária, de acordo com a definição do artigo 264, a solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. A obrigação solidária, portanto, é uma modalidade de obrigação caracterizada pela multiplicidade de credores e ou de devedores, em que cada credor tem direito à totalidade da obrigação como se fosse o único credor, e cada devedor tem o dever obrigado pelo débito total, como se o único devedor fosse. Então, na obrigação solidária, nós podemos ter pluralidade de sujeitos, tanto no polo ativo quanto no polo passivo da obrigação. Os sujeitos do polo ativo, cada um deles, cada um dos credores, tem o direito de exigir a totalidade da obrigação, mesmo que haja pluralidade de credores. Os devedores, no polo passivo, têm o dever de cumprir a totalidade da obrigação, ainda que haja multiplicidade de devedores. As obrigações solidárias possuem 4 características essenciais. A primeira é a pluralidade de sujeitos no polo ativo, no polo passivo ou em ambos os polos. Além da multiplicidade de sujeitos, nós temos também a multiplicidade de vínculos, sendo distintos ou independentes os que unem o credor a cada um dos codevedores solidários e vice-versa. Então, embora haja uma obrigação, os vínculos jurídicos que ligam eles são vínculos distintos. Nas obrigações solidárias, nós encontramos também a unidade de prestação. Cada devedor responde pelo débito todo e cada credor pode exigir a dívida toda. A unidade de prestação não permite que se realize por mais de uma vez. Se isso ocorrer, haverá repetição de indébito. Por fim, temos a característica da corresponsabilidade dos interessados. O pagamento da prestação efetuada por um dos codevedores extingue a obrigação dos demais, embora o que tenha pago possa reaver dos outros as cotas de cada um dos devedores. Portanto, o devedor, cada devedor é obrigado pela dívida toda. Mas uma vez cumprida a obrigação por um devedor, esse devedor tem o direito de ser ressarcido pelos demais devedores. Então, extingue a obrigação, aquela relação jurídica entre o devedor e o credor, mas permanece a relação entre os codevedores, a relação interna entre eles. O codevedor que quita o débito terá o direito de ser ressarcido em relação aos outros codevedores, cada um referente à sua cota à parte. Nós temos 2 princípios ainda dentro das obrigações solidárias. O primeiro princípio é o da não presunção da solidariedade. Muitos já devem ter ouvido milhares de vezes o jargão: a solidariedade não se presume. A solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes, certo? É o que estabelece lá o artigo 265. Solidariedade legal e solidariedade convencional. A solidariedade legal, resulta da lei, então decorre de um comando legal. E a solidariedade convencional, decorrente da vontade das partes, pode ser pactuada em um negócio jurídico. Solidariedade legal é muito comum, por exemplo, nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitos artigos do CDC estabelecem obrigação solidária entre os fornecedores. Tá?
o princípio da variabilidade do modo de ser na solidariedade, previsto no artigo 266 do Código Civil, estabelece que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores, ou cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo, ou pagamento em lugar diferente para o outro. Ou seja, a solidariedade diz respeito à prestação, mas não ao modo como ela vai ser cumprida, como ela é devida. Há possibilidade de que a obrigação seja estipulada como condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para cada um dos cocredores ou codevedores, e pura e simples para o outro. Claro que se a obrigação for à vista para um dos devedores e a prazo para outro, o credor somente poderá demandar o devedor cuja prestação seja prazo, quando vencido o prazo estabelecido no contrato. Se a obrigação tiver o mesmo prazo de vencimento para ambos, o credor pode optar por qual devedor ele demandará. Agora, se os prazos de vencimentos forem distintos, se houverem condições, se a prestação deva ser cumprida em locais diferentes, aí o credor ficará vinculado a essas condições, a essas cláusulas estabelecidas no negócio, para que possa exercer o seu direito de cobrar a dívida toda de qualquer devedor, certo? Nós iniciamos então agora a análise da solidariedade ativa. A solidariedade ativa é aquela presente no polo ativo da relação jurídica. Portanto, é a relação jurídica entre vários credores de uma obrigação. Há uma multiplicidade de credores e cada um pode exigir, por inteiro, do devedor comum, a realização da prestação. Este, no entanto, o devedor, pagará somente a um dos credores. O credor que receber o crédito entregará aos demais a cota parte de cada um. Portanto, o devedor, ele se libera, ele cumpre a prestação pagando a qualquer um dos cocredores, enquanto nenhum deles demandá-lo diretamente. Tá? Lá na obrigação indivisível, não sei se vocês se lembram, mas o devedor só se exonerava pagando a todos os credores ao mesmo tempo, ou se efetuasse o pagamento a um dos credores, recebesse a caução de garantia. Aqui na obrigação solidária, não. O devedor, enquanto não for demandado, ele pode pagar a qualquer um dos credores. Ele pode escolher a quem pagar. E o credor é que ficará responsável por efetuar a divisão da cota-parte de cada um dos cocredores. Certo? A relação externa é a relação entre devedor e credor, entre polo ativo e polo passivo. E o Código Civil estabelece várias questões referentes a essa relação, a esse vínculo jurídico existente entre credor e devedor. O primeiro, já lá no primeiro artigo já visto, diz que cada credor tem direito de exigir do devedor a obrigação por inteiro e cada credor pode propor medidas assecuratórias do crédito ou constituir in mora o devedor. Então, um credor não depende da vontade do outro para receber, para cobrar, para atuar judicialmente na cobrança ou em pedidos de garantia, de sequestro de bens. Cada credor tem a possibilidade de atuar individualmente. Tá? O devedor comum pode pagar a qualquer dos credores, enquanto estes não o demandarem. O pagamento feito a qualquer dos credores extingue inteiramente a dívida. No caso de herdeiro do credor solidário, o herdeiro só tem o direito de exigir e receber a cota do crédito, correspondente ao seu quinhão hereditário. Portanto, o herdeiro não tem o direito de exigir a dívida toda. O herdeiro só pode exigir a sua cota-parte. E se a obrigação se perder e for convertida em perdas e danos? Subsiste a solidariedade? Sim. Aqui na obrigação solidária,
Se a coisa se perder e se converter em perdas e danos, persiste a solidariedade. Portanto, ainda assim, os cocredores poderão cobrar a dívida toda, tá? Qualquer credor pode exigir do devedor o pagamento integral das perdas e danos e dos juros moratórios. Lá na obrigação indivisível, também já visto, se a prestação indivisível se perder e se converter em perdas e danos, perde a indivisibilidade. Agora aqui, não. Na solidariedade, perdida a prestação, convertida em perdas e danos, persiste, portanto, a solidariedade ativa. A conversão da obrigação em perdas e danos não altera a solidariedade. Perfeito. No caso de ação judicial, o devedor ele pode opor as exceções comuns a todos os credores, mas não pode opor em relação a um dos credores a exceção pessoal referente a outro cocredor. Então, aquelas exceções referentes ao débito e que sejam comuns a todos os cocredores, o devedor que for demandado por qualquer um deles poderá alegar no processo. Então, prescrição, decadência, extinção pelo pagamento, qualquer coisa nesse sentido que afete todos os credores, que seja uma questão comum a todos, pode ser alegada pelo devedor. Agora, se a exceção for pessoal em relação a um dos cocredores, o devedor só poderá alegar essa exceção se for demandado por aquele cocredor, ou se demandar aquele cocredor. Em relação no processo judicial, em que outros cocredores demandem individualmente, essa exceção pessoal, ela não poderá ser trazida à tona, certo? Então, se um devedor tem um crédito em relação a um cocredor, ele só pode requerer a compensação no processo em que esse cocredor for parte, seja como sujeito ativo ou passivo na relação jurídica processual. Agora, nas relações jurídicas com outros cocredores, ele não pode alegar esse direito de compensação, certo? Julgamento contrário a um dos devedores solidários, a um dos credores solidários, qualquer que seja o motivo, não atinge os demais, tá? Os efeitos benéficos da coisa julgada individual em relação a um dos credores solidários aproveita os demais. Então, se o julgamento trouxer um resultado positivo, beneficia todos os credores. Perfeito. Vamos então para a relação interna. A relação entre os credores. Na solidariedade ativa, a pluralidade de credores, uma vez cumprida a obrigação, extingue a obrigação solidária em relação ao devedor e subsiste a relação entre os credores, a relação interna. O artigo 272 disciplina essa relação interna e estabelece que o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Então, uma vez extinta a obrigação pelo pagamento, novação, remissão, compensação ou transação, o cocredor favorecido ele será responsável pelas cotas partes dos demais e terão, por sua vez, direito de regresso em relação a ele. Eles terão direito de exigir do credor que perdoou ou que recebeu a prestação a entrega da parte que lhes competir, da cota parte de cada um. Feito? Solidariedade passiva. Muito bem. Solidariedade passiva consiste na obrigação em que haja pluralidade de devedores solidariamente obrigados pelo débito. O artigo 275 estabelece que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Portanto, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores o pagamento do débito, o cumprimento da obrigação. Ele pode demandar um dos devedores, alguns, todos, pode pleitear o cumprimento integral da obrigação,
pode pleitear o cumprimento parcial da obrigação. A escolha é sempre do credor. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, inclusive aquele que pagou. O credor pode propor ação contra um ou alguns, mas todos respondem pelos juros. Ou seja, mesmo tendo o credor a possibilidade de demandar um ou outro ou alguns dos devedores, os juros de mora serão devidos por todos os devedores, mesmo aqueles que não forem demandados. A obrigação é solidária. Todos os deveres decorrentes dessa obrigação solidária será comum a todos os devedores. Na obrigação solidária, o credor ele tem maiores possibilidades de receber o seu crédito, porque ele pode escolher aquele devedor que tem maiores capacidades financeiras para demandar ele. E assim, ele tem uma possibilidade maior de ver a sua obrigação adimplida. Lembrem-se que o que responde pelo cumprimento da obrigação é o patrimônio do devedor. Quanto maior o patrimônio do devedor, maior a chance do credor ver a sua obrigação satisfeita. Artigo 275, parágrafo único e 280. O artigo 280 estabelece que todos os devedores respondem pelos juros de mora, como já dito. Todos respondem. O culpado responde pela obrigação acrescida. Bom, todos os devedores eles respondem pelos juros de mora. Mas, se houver um único culpado, se o inadimplemento não decorreu da conduta de todos os devedores, mas sim de apenas um deles, todos serão responsáveis por efetuar o pagamento para o credor. Mas depois, na relação entre os devedores, o culpado responde pelo que foi acrescido em decorrência da culpa dele. Então, vamos imaginar que uma obrigação de R$100 haja uma pluralidade de devedores, solidariedade entre eles. Houve o inadimplemento da obrigação, com os juros de mora e multa, a obrigação se tornou R$150. Mas o inadimplemento decorreu de uma postura única e exclusivamente de um dos devedores. O credor ele poderá cobrar de qualquer um deles, para ele não interessa de quem foi a culpa. A obrigação é solidária, todos os devedores respondem na mesma proporção, respondem pela dívida toda. Então, o devedor que for demandado, ele terá que pagar ao credor a quantia de R$150. Extinta essa obrigação solidária, persiste a relação jurídica entre os devedores. Muito bem. Aquele devedor culpado, ele será responsável pelos R$50 que foi acrescido na obrigação, porque o inadimplemento decorreu de culpa dele. Então, os demais devedores são responsáveis pelos R$100, inclusive o culpado, e os R$50 acrescidos é de responsabilidade única e exclusiva do devedor culpado pelo inadimplemento da obrigação. Artigo 281. Exceções pessoais e comum. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Portanto, as exceções pessoais relativas a cada devedor somente poderão, por cada um deles, ser alegada. Exemplo, vício de consentimento, crédito que dá origem ao direito de compensação. Então, cada devedor pode alegar as exceções pessoais referentes a ele. Não pode alegar exceção pessoal referente a outro devedor. Eu não posso alegar que o indivíduo X tem direito a ter o seu crédito compensado, porque esse crédito não é meu. Eu não posso alegar essa exceção que não pertence a mim. As exceções pessoais, as exceções comuns, por outro lado, podem ser alegadas, obviamente, por todos os devedores. Então, uma exceção de contrato não cumprido, nulidade contratual, extinção da obrigação, pode ser alegada por todos os devedores. No caso de pagamento parcial,
feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida, esse pagamento parcial e a remissão não aproveitam os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Ou seja, a remissão pessoal, ela não tem o condão de apagar os efeitos da solidariedade relativa aos demais co-devedores. Os demais devedores, eles permanecem vinculados solidariamente ao credor. Há somente a redução daquela quantia perdoada. Então, se são 4 devedores e o credor ele concede a remissão pessoal a um dos devedores, os outros devedores eles continuam solidariamente obrigados pelo cumprimento da obrigação. Mas 1/4 da obrigação vai ser abatida porque houve o perdão em relação a um dos devedores. O pagamento parcial, cláusula, condição ou obrigação adicional. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre os devedores solidários e o credor não pode agravar a situação do devedor que não participou da pactuação dessas questões adicionais. Os atos que alteram a relação obrigacional e que prejudicam os codevedores por torná-la mais gravosa, apenas poderão obrigar aquele que participou da pactuação. Então, se são 4 devedores e um pactuou que haverá uma multa de 30%, essa multa não atinge os demais devedores que não pactuaram essa cláusula adicional, essa cláusula moratória que prejudica os demais devedores. Os codevedores se representam em todos os atos tendentes à extinção ou conservação da dívida, a melhoria da condição em face do credor e não mais que isso. A condição que agrava a situação dos devedores não obriga os demais. E se houver o óbito de um devedor solidário? Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, não a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Ou seja, havendo a morte de um dos devedores solidários, não se extingue a solidariedade. Mas o herdeiro, ele não pode responder, ele não pode efetuar o pagamento de um débito em valor superior ao da herança. Então, ele só será responsável solidariamente pelo débito até os limites da herança. Se a dívida é de R$500.000, há 4 devedores solidários. Um deles falece e deixa um patrimônio de R$100.000 aos herdeiros. A cota parte de cada devedor seria na proporção de R$125.000, mas todos respondem pelo débito de R$500.000 em razão da solidariedade. Esse herdeiro, ele vai continuar sendo solidariamente obrigado, mas ele só poderá ser demandado até R$100.000, porque é o valor da herança. Ele não pode tirar do seu patrimônio próprio valores para quitar débito do espólio. Renúncia à solidariedade, artigo 282 do Código Civil. O credor ele pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Então, após a pactuação da obrigação solidária, o credor pode renunciar a essa solidariedade, já que ela é benéfica a ele. Então, somente ele pode fazer essa renúncia. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a solidariedade dos demais. Então, se a solidariedade for legal, a renúncia pode se dar de qualquer forma. A solidariedade decorre, por exemplo, do CDC. O consumidor pode renunciar a essa solidariedade de qualquer forma, inclusive de forma tácita. Agora, se o ato constitutivo da obrigação solidária
se a obrigação solidária for decorrente de convenção das partes, a renúncia ela deve guardar proporção com o ato que a constituiu. Então, se a obrigação foi constituída por instrumento público, a renúncia também será por instrumento público. Se for por instrumento particular, da mesma forma, poderá a renúncia ser por instrumento particular. Se a renúncia for parcial ou relativa, o devedor beneficiado ficará obrigado perante o credor apenas em relação à sua parte no débito, respondendo em relação aos demais co-devedores apenas pela sua parte, apesar de ser obrigado a contribuir com a cota de eventual insolvente. Ou seja, a renúncia do credor, ela extingue a solidariedade na relação dele com o devedor. Agora, a relação interna entre os devedores persiste a responsabilidade do devedor, mesmo que a solidariedade tenha sido renunciada pelo credor, quando um dos devedores for insolvente. Nós veremos em seguida que no caso de insolvência de um dos devedores, os outros são obrigados a contribuir em relação à cota-parte do devedor insolvente. Então, uma vez renunciada a solidariedade pelo credor, o devedor somente será responsável pela cota-parte dele. Ele não é mais responsável pela dívida toda. Após a quitação da dívida, havendo um dos devedores insolventes, aquele que demandar de forma regressiva os demais devedores terá o direito de exigir desse devedor que teve a solidariedade renunciada a cota-parte, a parte referente ao devedor insolvente. Certo? Aqui na renúncia, nós temos alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal, eu acabei não colocando no slide. Os enunciados 348, 349, 350 e 351 se referem à renúncia da solidariedade, certo? E o que acontece se no caso da solidariedade passiva houver a impossibilidade de prestação? A prestação pactuada não puder mais ser prestada pelos devedores. A impossibilidade de prestação, prevista no artigo 279, estabelece que, se a impossibilidade decorrer de culpa de um dos devedores, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. Mas, pelas perdas e danos, só responde o culpado. Se a obrigação solidária não puder ser cumprida sem culpa dos devedores, por caso fortuito, força maior, ocorrerá a extinção da obrigação, liberando todos os devedores. Agora, se a obrigação não puder ser cumprida por culpa de um ou de alguns dos devedores, todos os demais devedores ficarão responsáveis pelo pagamento do equivalente, pelo pagamento da prestação que seria devida. Entretanto, as perdas e danos somente deverá o culpado ser responsável. Então, não há solidariedade em relação às perdas e danos. As perdas e danos é uma pena civil resultante de culpa e, portanto, pessoal. Não pode ir além da pessoa do culpado. A responsabilidade solidária persiste somente em relação ao pagamento do equivalente. Todos são responsáveis pelo pagamento do equivalente se a perda da prestação decorreu de culpa. Apenas o culpado será obrigado ao pagamento das perdas e danos. Na relação interna da solidariedade passiva, ou seja, na relação entre os codevedores, temos que aquele que pagou, que prestou a obrigação, que entregou a prestação, ele se subroga do crédito pelo codevedor. Então, o crédito passa a ser dele em relação aos demais devedores. Lembrem-se que cada devedor é obrigado pela prestação inteira. Se um deles cumprir a prestação inteira, subroga-se no direito e poderá cobrar dos demais devedores a cota-parte de cada um. Terá o direito de exigir de cada dos codevedores a sua cota.
A cota de cada um, como estabelece o artigo 283, será dividida igualmente entre todos. A cota do insolvente, como eu falei há pouco, se houver algum devedor insolvente, presumem-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Então, vamos supor que haja um débito de R$100.000. Cada devedor, um devedor, paga o débito integral, R$100.000. Ele pode cobrar a cota parte de cada um dos outros. 4 devedores, cada um responsável por R$25.000. Ocorre que um dos devedores é insolvente, então ele não vai poder quitar esse débito. O que acontece com esses R$25.000 do devedor insolvente? É dividido entre os outros 3 devedores solventes. Então, a obrigação passa a ser dividida em 3 partes. O devedor que pagou o débito integral receberá dos outros 2 devedores a cota parte deles, acrescida da parte referente ao devedor insolvente. A responsabilidade do devedor exonerado da solidariedade de contribuir pela parte da obrigação que incumbiu ao codevedor insolvente. Bom, nós já falamos sobre isso, que se a obrigação solidária se um dos devedores for exonerado, ele fica responsável só pela quitação da parte dele. Veja, ele é exonerado da solidariedade, não da obrigação. Então, ele terá que cumprir a parte dele e só fica responsável perante os outros em relação a eventual rateio de débito do devedor insolvente, certo? O codevedor culpado pelos juros de mora responde pela obrigação acrescida, também já falamos sobre isso. E aí encerramos a solidariedade passiva, solidariedade em que há pluralidade de devedores. Aqui eu trouxe algumas diferenças entre a obrigação solidária e a obrigação indivisível. A maioria delas nós já conversamos. Na obrigação solidária, cada devedor pode ser compelido a pagar sozinho pela dívida toda. Na obrigação indivisível, o devedor ele deve sua cota, mas a obrigação é indivisível. Então, ele tem que prestar a obrigação por inteiro. No caso de herdeiros, na obrigação solidária, o herdeiro terá o direito ou será responsável pela cota que corresponder ao quinhão. O dever do herdeiro não pode se sobrepor aos limites da herança. No caso de óbito de um cocredor ou de um codevedor de obrigação indivisível, esse óbito ele não tem o condão de alterar a situação jurídica, porque a indivisibilidade ela se refere à prestação, ao objeto e não aos sujeitos. No caso de conversão em perdas e danos, na obrigação solidária, persiste a solidariedade. Na obrigação indivisível, convertido em perdas e danos, perde a indivisibilidade e cada devedor responderá pela sua cota parte. No caso de inadimplemento, como diz a primeira parte do artigo 280, inadimplida a obrigação, todos os codevedores respondem pelos juros de mora, embora depois eles possam se ressarcir e tenham direito de regresso. Mas perante o credor, todos respondem pelos juros de mora. Na obrigação indivisível, se houver culpado, somente o culpado é que responderá por perdas e danos. Certo? Solidariedade mista. Solidariedade mista nada mais é do que a solidariedade nos 2 polos da obrigação. Então, temos solidariedade ativa e solidariedade passiva. As regras em cada um dos polos são aquelas já previstas nos artigos anteriores do Código Civil que trata da solidariedade ativa e da solidariedade passiva. Bom, encerramos aqui o estudo do conceito de obrigações e das modalidades de obrigações. Teremos mais uma aula referente às obrigações, e aí em relação à transmissão, extinção, inadimplemento. Desejo a todos bons estudos e em breve nos veremos novamente.